Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Maria Cecília, psicóloga, e convido vocês aí a assistirem um vídeo comigo sobre o que é despersonalização e também desrealização. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe essa informação que é importante e muitas vezes as pessoas não têm acesso. E esse vídeo vai ajudá-los a entender uma série de fatores, ok? Então, queridos, o que é essa despersonalização? É um transtorno dissociativo. Então, a pessoa ela vai sentir como uma interrupção de memória, da consciência, identidade ou percepção. É como se ela tivesse desprendida de si mesma, como se ela não fosse, se ela fosse uma outra pessoa, digamos assim, né? Como se ela estivesse fora de si, né? É um conjunto aí, digamos, de sentimentos, pensamentos, emoções e até da atividade física. Então, esse indivíduo afetado, ele vai ter sentimentos de propriedade que são normais para qualquer ser humano, mas não pertence. Ele vai sentir como se não pertencesse a ele. Por exemplo, o braço que está se movendo, mas ele acredita, ele tem uma sensação de que não é o seu braço, né? O que ele não está dentro de sua cabeça, que os seus pensamentos não são deles, né? É uma condição bem assustadora, tá? Embora essa condição ela não seja muito clara, existe, da onde vem, né, a etiologia, enfim, existe a possibilidade de ser desencadeada por situações traumáticas e eventos negativos da vida, né, em geral. Guerra, abuso, né, acidentes, luto, né? Então, digamos, você vai no enterro de um parente próximo, né, um familiar querido, e pode sim ter um transtorno dissociativo, um sentimento, né, essa despersonalização lá na hora, ok? Além disso, essa despersonalização, ela pode ser induzida por substâncias. Então, fique você aí alerta, tá? Para compartilhar essa informação. Ou, se no caso você utiliza, né, essas substâncias como álcool, anti-histamínicos, antipsicóticos, medicamentos, às vezes alguns que combatem a ansiedade, benzodiazepínicos, cafeína também, muitas vezes, dependendo do seu quadro, ou seja, se você tem algum transtorno de ansiedade que está associado, já diagnosticado, então isso pode crescer, né? Essas sensações, esse sentimento de despersonalização pode crescer, ok? A maconha, né? Muita gente fala assim, mas a maconha, ela é uma erva que não faz mal, ela é natural, é um chazinho, né? Acontece que, se você já tem traumas associados, se você ou se a sua genética já te predispõe, né, por exemplo, a uma esquizofrenia, então você pode desencadear aí um surto esquizofrênico, uma esquizofrenia, enfim. Tá? Então, não pense que é suave, que está tudo bem.
tá? Você utilizar, dependendo de como você é a sua condição, né? No caso, como eu falei, genética, ou se você já passou por muitos transtornos de diversas formas, ou de repente algum trauma, né? Que, como por exemplo, um acidente, enfim, ou uma perda de um familiar. Se você não tem a condição de lidar, né, com aquilo de uma forma minimamente satisfatória, você pode se perder numa crise aí de despersonalização e vir a desenvolver algum outro tipo de transtorno, tá? Se bem que a maioria das pessoas pode sim experimentar sentimentos ou percepções de distorção do corpo, onde se sentirá assim como um robô vivendo num sonho, mas se você tem essa percepção e é um sintoma leve, se passa rapidamente, ok, você não tem com que se preocupar, né? Agora, algumas pessoas têm esses sintomas como recorrentes, né? Então, são quadros que prejudicam o seu dia a dia, tá? E aí sim, elas podem reclamar de sintomas sugestivos, por exemplo, de depressão, ansiedade ou ataques do pânico, né? Alguns casos de despersonalização causam muito estresse, né? E são assustadores, sim. Além dessas informações, a despersonalização, ela está associada geralmente a outras condições psiquiátricas. Como eu falei, transtorno de ansiedade, quem já tem diagnosticado um quadro de esquizofrenia, ou de personalidade limítrofe, né, o borderline, bipolaridade, enfim, outros transtornos, tá? Como que é feito esse diagnóstico? Primeiro clínico, né? Uma história completa, então, do paciente. Às vezes o psiquiatra pode pedir aí exames físicos, né? Exames de imagem até ou laboratoriais, que são úteis para descartar condições médicas que podem dar origem também a esses sinais e sintomas semelhantes, tá? Mas, a maioria dos casos, ela será resolvida ou espontaneamente, se for leve ao longo do tempo, enquanto que casos graves ou recorrentes tem que ter sim intervenção médica, tá? Incluindo a psicoterapia, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das terapias mais recomendadas para casos, por exemplo, de síndrome do pânico, depressão, ok? E também eu trabalho com a abordagem EMDR, que é específica, inicialmente foi específica só para traumas, então ela cuida dessa situação também muito bem, ok? Então, pode ser que o psiquiatra tenha que entrar com medicamentos, como antidepressivo, antipsicótico, ansiolíticos, dependendo aí do quadro e da situação aí que a pessoa está passando em relação à intensidade, né? O quanto a pessoa está se sentindo aí incomodada, o quanto atrapalha o seu dia a dia, tá? E desrealização, o que que é? É uma sensação de desprendimento,
tá? É como se o ambiente ao seu redor ele não existisse. Muitas vezes pode resultar em uma luta contínua ali entre a mente e o corpo, de uma pessoa que às vezes pode levar a uma conexão mental e corporal cronicamente perturbada. Então, é um desprendimento da realidade. Quando bem mais jovem, eu tive síndrome do pânico. Eu tinha a primeira crise, eu acredito que foi com os 18 anos, mais ou menos, tá? E eu estava, então, em uma sala de aula. Estava fazendo o magistério, primeiro ano. Eu sentia como se o ambiente pulsasse. E eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu não entendi aquela sensação, né? Nunca tinha sentido aquilo. E o que aconteceu? Então, eu fiquei em pânico, saí correndo e fui procurar minha mãe. Que ela trabalhava na época próximo ao lugar onde eu estava. Eu cheguei lá apavorada, falei, mãe, eu estou enlouquecendo, né? Eu não sei o que está acontecendo. E minha mãe, assustada, me levou para o psiquiatra. Só que eu atualmente tenho 54 anos. Quando eu tinha 18 anos, aos meus 18 anos, pouco se ouvia falar de síndrome do pânico, de desrealização, despersonalização atrelada a esse transtorno, né? E também não tinham muitos profissionais que oferecessem tratamentos adequados. Então, aquilo ficou por assim. A médica que me atendeu queria me dar Aldol, que não condizia com os sintomas que eu tinha na época. A minha mãe não ministrou, graças a Deus, esse remédio, que ele é necessário em alguns casos, eu não sou médica psiquiátrica, mas não era, hoje em dia, estudando e sabendo os sintomas da síndrome do pânico, não é necessário num ataque de pânico, por exemplo, né? E graças a Deus, hoje em dia, evoluiu aí os tratamentos e tem muitos profissionais da saúde que cuidam com essa situação, esse quadro, né, perfeitamente, seja psicólogo, psiquiatra ou trabalhando em conjunto, né, conseguem aí estar oferecendo uma qualidade de vida, suprimindo os sintomas, excluindo às vezes, né, muitas vezes os sintomas. Então, graças a Deus pela evolução, né, dos tratamentos aí na área da saúde. Então, pessoal, essa condição da desrealização, ela também pode ser desencadeada como consequência de uso de substâncias, abuso, né? Abstinência de drogas. Aí, como eu já falei, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de identidade dissociativa. Muitas vezes a despersonalização ela vem acompanhada, então, de sensações visuais e auditivas anormais, né? A pessoa ela vai reclamar, então, de distorções visuais, como um campo de visão, como se fosse ampliado ou, ao contrário, estreito, embaçado, né? Onde o mundo ao redor vai aparecer, então, como se fosse um sonho ou um filme projetado em uma tela. Esse ataque de desrealização, ele vai durar cerca de 15 a 20 minutos, tá? Mas ele pode se repetir sem qualquer aviso prévio e persistir
por mais tempo, né? É uma condição, como eu falei para vocês, que assusta, é assustador alguns desses sintomas, né? E a pessoa, muitas vezes, ela fica com receio de procurar ajuda profissional, ela fica, então, sofrendo essa condição sozinha, né? Com medo de que ela vá falar com algum familiar ou profissional e esse não entenda o que ela sinta, né? Então, eu tenho medo que eles vão me julgar como louca, doente mental, ou tem vergonha até mesmo de admitir. Se esse for o seu caso, fique tranquilo, fique tranquila, procure ajuda, você não está sozinho. Tem muita gente que já em algum momento da vida sofreu com isso, né? Existe essa possibilidade. Então, veja, venha, procure ajuda de um profissional da saúde, tá? Eu, então, quero deixar aqui um convite para você, às quintas-feiras, 14h30, na Casa de Maria Embaixadora da Paz, nós formamos aí um grupo terapêutico anti-estresse, né, onde a gente trata aí de ansiedade, depressão, comunicação não violenta, com muita prática, exercício, para que você possa realizar o seu autocuidado emocional, tá? E também eu lá na Igreja Santa Generosa, às terças-feiras, 19 horas, também estou com um grupo terapêutico anti-estresse gratuito. Então, não deixe de se cuidar, né? Quanto mais cedo você for atrás de tratamento, mais cedo você vai se sentir melhor e terá condição aí de tratar essa situação, ok? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu preparei hoje para vocês. Tenham todos uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Até mais!